Olá, estamos iniciando mais uma entrevista dentro do programa Movimento 2022, o Brasil que Queremos, pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária. Hoje teremos a oportunidade de conversar com o professor da Universidade de Brasília, Roberto Brandão Cavalcante. Vamos revisitar a sua formação e principais atividades na Universidade de Brasília. Vamos também conhecer as principais ações para combater a devastação da natureza no Distrito Federal. Vamos conhecer também os estudos do nosso convidado no campo da ornitologia, que é o ramo da biologia que estuda as aves, e também discutir a preservação da biodiversidade no Brasil. O nosso convidado é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, doutor em Biologia pela McGill University, no Canadá, e tem pós-doutorado pelo Smithsonian Institute em Washington, nos Estados Unidos. Atualmente é professor titular do Departamento de Zoologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. Suas linhas de pesquisas estão relacionadas à ecologia de aves, ecologia do cerrado, biologia da conservação e geoprocessamento e tratamento de imagens. Publicou um grande número de artigos científicos e capítulos de livros. Orientou 20 teses de mestrado e 6 teses de doutorado. Nosso convidado exerceu o cargo de secretário de Biodiversidade de Florestas do Ministério do Meio Ambiente e foi presidente da Sociedade Brasileira de Ornitologia. Muito obrigado, professor Roberto Brandão Cavalcante, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação e destacar as suas principais atividades na Universidade de Brasília. Bom, professor Isaac, eu agradeço muito o seu gentil convite da TV Suprem do Movimento Brasil 2022 e o senhor abriu aí um espectro gigantesco de tópicos e assuntos para cobrirmos e espero poder pelo menos atender a parte aí dessa grande gama de assuntos que o senhor nos colocou. Bom, eu sou atualmente, como o senhor colocou, professor da Universidade de Brasília, mas eu estou associado de uma forma ou de outra à Universidade de Brasília desde 1970, porque quando eu terminei o ginasial, morava aqui em Brasília, onde ainda moro, eu fiz um exame de seleção e entrei no CIEM, que era o Colégio de Ensino Médio de Aplicação da Universidade de Brasília, e nesse período comecei a me interessar pelas ciências biológicas, porque eu sempre gostei muito de muitos assuntos, mas o CIEM tinha uma proposta extremamente inovadora até hoje, né? O senhor conhece tão bem ou melhor até do que eu, e havia um estímulo muito grande aos estudantes de procurarem atividades de uma forma independente, e os laboratórios eram de excelente nível, muito associados à própria UNB, e os alunos podiam usar os laboratórios, inclusive fora dos horários de aula. Infelizmente, o CIEM teve suas atividades encerradas após o primeiro ano que eu tive lá, mas os professores montaram um novo colégio chamado Colégio Equipe, onde eu fui estudar também, e um dos aspectos do currículo, tanto do CIEM como do Equipe, é que era obrigatório o chamado estágio profissionalizante. E três colegas, eu inclusive, nos interessamos pela biologia, queríamos fazer um estágio em biologia, e
A Isabel Laboriot, filha do professor Laboriot, estudava no Colégio Equipe, também no CIEM, e o diretor do colégio, então, procurou o professor Laboriot, perguntou se ele poderia orientar estágio profissionalizante para os alunos do CIEM. E assim, ainda no ensino médio, comecei a fazer estágio no UNB, no laboratório do professor Laboriot, e foi uma escolha, difícil dizer, uma oportunidade melhor do que essa. Grande privilégio. Exatamente, porque o professor Laboriot era o chefe do departamento de Biologia Vegetal, tinha acabado de sair do decanato de pesquisa e pós-graduação da própria UNB, tinha ganho recentemente a medalha de ouro da Academia Brasileira de Ciências e tinha uma formação ainda hoje raríssima no Brasil, não é? Porque ele tinha feito mestrado e doutorado nos Estados Unidos, com prêmio Nobel, inclusive, e um laboratório onde tudo que você lia sobre ciência era aplicado lá. Então, isso praticamente definiu aí meu interesse pela biologia. No ano seguinte, fizemos vestibular, entrei para a UNB como aluno de graduação, em 72, e aí, já na graduação na UNB, o senhor era professor lá também, tive a oportunidade de interagir com excelentes professores, continuei estágio com o professor Laboriot, depois fiz estágios com a professora Terezinha Paviani, que também rendeu um trabalho publicado, com a professora Linda Caldas, quando eu terminei a graduação. E durante a graduação, tanto o nível de professores como de alunos da biologia era e é, até hoje, excelente, não é? Então, tive colegas de graduação como o Espartaco, Astolfo Filho, Braulio Dias e muitos outros. E, terminada a graduação, tive a oportunidade de fazer pós-graduação no Canadá, na McGill University. E quando eu estava terminando o doutorado lá, abriu-se uma vaga na própria UNB, na área de zoologia. E a convite da professora Linda Caldas e do professor Kleber Ario, eu mandei o meu currículo. Na época, eram os colegiados departamentais que faziam a avaliação dos candidatos às vagas. Aí eu fui recomendado, passou para o Instituto, do Instituto para a reitoria e fui contratado como professor colaborador. E aí voltei para a UNB em 1981. Eu trabalhava com ecologia de aves, né? Quando eu fui para o doutorado, havia a oportunidade, mesmo estudando numa universidade canadense, fazer o trabalho de campo no Brasil, mas eu verifiquei que, na realidade, seria muito mais prático e até biologicamente mais interessante aproveitar aquela oportunidade para estudar os ecossistemas temperados e subárticos, inclusive. Não era uma oportunidade única que eu achava que não ia se repetir, de fato, não. Então, eu fiz todo o meu trabalho de tese de doutorado lá, no Canadá, com ecologia e comportamento de avifauna. E eu trabalhei numa estação biológica tinha entre 50 e 60 pesquisadores trabalhando lá ao mesmo tempo, em todas as áreas de biologia de campo. Então, eu peguei prática ajudando os colegas e conhecimento de ecologia de peixes, botânica, em trabalhos com insetos, morcegos, o que você quiser, tinha gente trabalhando com tudo. E isso foi uma experiência realmente preciosa. Aí quando eu retornei para a UNB, por essas circunstâncias, os programas de pós-graduação na UNB eram muito recentes. Eles foram, na sua maioria, na biologia, montados com exceção da biologia molecular, que já tinha começado quando eu estudei lá. Todos os outros foram montados ao final da década de 1970. Então, voltei em 81 e havia, assim, uma demanda gigantesca pelos cursos de pós-graduação. Inclusive, na época, o curso de pós-graduação da UNB atendia muito a professores de outras universidades brasileiras que estavam fazendo as suas próprias pós-graduações. E essa área, assim como outras, o bioma cerrado, só realmente começou a ser estudado intensamente a partir de trabalhos, inclusive, do professor Laboriot e outros, a partir da década de 1950, quando as novas cidades começaram a ser criadas aqui no Brasil Central, não é? Tinha cidades tradicionais da época dos ciclos de ouro, mais Brasília, Goiânia,
até Belo Horizonte, foram todas criadas já no século XX. E o cerrado era pouquíssimo, praticamente desconhecido, né? Então, várias espécies de plantas e animais típicos de Brasília foram descobertos pela primeira vez com as expedições do Museu Nacional que vieram aqui quando a cidade estava sendo construída. E, bom, eu fiz a minha graduação, né, a partir na década de 70, a cidade tinha pouco mais de 10 anos. Quando eu voltei, ainda realmente havia a sensação que todos nós tínhamos era de que essa parte de biologia e ecologia estava tudo a descobrir. E o Brasil ocupa uma posição única no mundo, junto com a Indonésia, é o país de maior biodiversidade do mundo. Tanto por estar numa região tropical, como estar no centro de uma grande região continental, e também pela enorme diversidade de biomas e de hábitats que tem aqui. Então, para a avifauna, o Brasil disputa com a Colômbia o recorde de ter o maior número de espécies de aves. Então, chegando aqui, trabalhando com a avifauna, eu me lembro, professor Kleber, o departamento de zoologia, na época era o laboratório de zoologia, tinha 2 professores só, o professor Kleber Alho e o professor Kinit, que eu já conheci, que me receberam muito bem, mas o Kleber me falou, olha, está tudo aqui por descobrir, não é? Então, eu entrei, acho que no mês de setembro, no mês de outubro, eu já estava com um aluno de pós-graduação, Renato Sintra. A tinta nem tinha secado direito o meu diploma, porque eu tinha defendido a minha tese de doutorado em agosto. E no Canadá e na Europa isso era praticamente impossível, né? Uma pessoa depois do doutorado tinha um longo período para percorrer, para poder orientar, etc. Mas, então foi realmente um período de construção da pós-graduação na Universidade de Brasília, muita flexibilidade e um entusiasmo extraordinário. E com relação, então, a acolhida que eu tive na UNB, mais a experiência de trabalho de campo que eu já tinha, facilitou enormemente todas essas atividades. E, evidentemente, também o que a gente deve, levantando, já adiantando um pouco o que você estava falando da questão da conservação do cerrado, é que ao começar a trabalhar em biologia do cerrado, né, já era evidente na década de 1980 que a transformação do cerrado estava sendo de uma forma extremamente acelerada. E a pressão dos alunos e o pessoal em geral, vocês não vão fazer nada? E aí, estão adquirindo conhecimento, o que nós vamos fazer para a conservação do cerrado? E aí, também a década de 1980 foi um período em que a conscientização ambiental, que vinha da década de 70, começou a se materializar claramente. As grandes organizações de conservação aqui no Brasil começaram a se consolidar muito na década de 1980. Em Brasília foi fundada a Funatura, da qual eu sou sócio fundador. Atualmente, várias pessoas, a Maria Tereza foi a primeira presidente, Maria Tereza Pádua. Meu pai também foi presidente da Funatura, o César Vitor é o atual diretor executivo, mas havia uma ligação muito estreita entre os pesquisadores e o pessoal da atividade conservacionista. E o que a universidade poderia e pode oferecer nesse ponto? Eu sempre digo que é a questão da base científica para a tomada de decisões. Porque as decisões de conservação do destino, do futuro dos biomas e da sociedade são da sociedade civil. Mas você tem que saber, se você fizer A, o que vai acontecer, e se fizer B, o que vai acontecer. Então, nesse ponto, as universidades e a pesquisa nas universidades é absolutamente imprescindível. Professor Roberto, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, mas gostaria de enfatizar a lembrança do professor Luiz Gouveia Laboriot, realmente um dos mais destacados cientistas que nós tivemos no século XX aqui no Brasil. Uhum. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos já com essa interessante conversa com o professor Roberto Brandão Cavalcante. Voltamos com essa interessante conversa com o professor Roberto Brandão Cavalcante. Professor Roberto, sendo um dos principais pesquisadores brasileiros,
que estudam as aves, poderia destacar os principais objetivos de seus estudos na conservação da avifauna nativa do Cerrado? Bom, professor Isaac, quando iniciamos na Universidade de Brasília o estudo de aves do Cerrado, obviamente, como a gente comentou, essa era uma região muito pouco conhecida e havia tido várias expedições científicas que descobriram novas espécies, mas a biologia dessas espécies realmente era praticamente desconhecida e, em muitos casos, a própria presença das espécies, embora tivesse sido registrada, não se conheciam as populações. Então, um exemplo bem interessante foi o do macaquinho de Brasília, que tinha sido descrito pelo Helmut Sick em 1959, 60, e ele coletou essa espécie na área que hoje está no Riacho Fundo, uma área que hoje foi inundada pelo Lago Paranoá. Então, com isso, nem se sabia mais onde tinha essa espécie. E, em 1980, o Jacques Villard e o Álvaro Negré redescobriram essa espécie a partir da vocalização na Reserva Ecológica do IBGE. Eu cheguei aqui em 1981 e ficou claro para nós que o estudo da biologia das espécies do Cerrado era uma enorme oportunidade. E começamos a investir nisso, comportamento, ecologia, populações das aves do Cerrado, a estrutura de bandos mistos de aves, e com isso, o que a gente, digamos, qual que é o aspecto prático? Você pode ver o que as espécies precisam para sobreviver. Fizemos vários estudos sobre espécies migratórias, a tesourinha, que é uma espécie que passa o inverno na Amazônia e que vem para o Cerrado se reproduzir. Por que as tesourinhas vêm se reproduzir no Cerrado? Por que elas não reproduzem lá mesmo na Amazônia? Então está associado ao quê? Ao período das chuvas e à oferta de alimento, que elas se alimentam muito de insetos, cupins e outros, que são especialmente abundantes num período relativamente curto do ano. Então o estudo desses ciclos biológicos e da diversidade de espécies te mostra como, inclusive, a interdependência entre o bioma cerrado e os biomas vizinhos, como a Amazônia, a Mata Atlântica. As matas de galeria aqui do Cerrado contêm uma avifauna muito semelhante à da avifauna da Mata Atlântica. Então, o que você pode inferir disso? É que são, de certa forma, corredores ecológicos que conectam o Cerrado com a Mata Atlântica. Então, os nossos estudos de biologia de espécies e de comunidades de aves nos ajudaram a entender como funciona o bioma cerrado e das suas relações com os biomas vizinhos. E, obviamente, daí é inevitável que você comece a se dedicar à questão da conservação das espécies. Quais são os processos que mantêm isso e o que a gente deve fazer para que isso possa continuar. E daí veio o meu interesse nessa questão de geoprocessamento e de análise de imagens de satélites, sistemas de informação geográfica, onde você começa a olhar o planejamento espacial, o estabelecimento de unidades de conservação, a representatividade das unidades de conservação, mosaicos de paisagem, de todos esses tipos de conceito. Então, durante a década de 1990, abrimos muito essa linha de trabalho, que é que percentagem do território deve ser conservado, qual que é o desenho recomendado para a unidade de conservação, onde é que a gente deve criar áreas de proteção, quais são as áreas insubstituíveis, onde você tem espécies únicas, quais são as espécies endêmicas que só existem aqui em nenhum outro lugar do mundo. Permite interrompê-lo, professor Roberto, mas com a sua experiência como secretário de Biodiversidade e Florestas, quais seriam as prioridades para que a gente possa realmente preservar a natureza dentro do território brasileiro? Bom, existe, digamos, quase que uma receita de bolo, digamos assim, na visão da biodiversidade. Primeiro a gente tem que preservar aquelas áreas insubstituíveis, únicas, onde você tem espécies e comunidades que não tem em nenhum outro lugar, né? E não só no Brasil existe isso. Por exemplo, se nós formos falar da China, as espécies únicas lá são o panda e várias outras espécies únicas. Você vai na África, cheio de espécies únicas também. Então, cada continente, cada região do mundo tem suas espécies únicas.
Então, essa é a prioridade número 1. Além dessas áreas insubstituíveis, o que a gente tem que ter? Um sistema de proteção que seja representativo, ou seja, toda a diversidade típica representada. Então, no Brasil, não adianta você colocar reservas, por exemplo, só no bioma Mata Atlântica, ou só no Cerrado, ou só na Amazônia, ou na Caatinga, nos ambientes marinhos. Todos esses têm que ter um conjunto de áreas de proteção. E aí o pessoal começa a achar, mas isso é muito caro, muito dispendioso. Eu digo, a conservação é a atividade mais barata que existe. Por quê? Os animais, as plantas, os micro-organismos, você não precisa pagá-los para se reproduzir. Você tem que dar as condições necessárias para que os processos biológicos naturais do planeta ocorram. E uma coisa que a gente esquece muito é que nós vivemos numa biosfera. O ambiente onde o ser humano vive foi todo construído pela atividade biológica. Então, por exemplo, a experiência, eu viajei já no Ártico, já fui a vários ambientes extremos, de alta montanha, o que você vê? Quando você chega nesses ambientes extremos, onde tem pouca presença da biota, as condições são extremamente hostis, inclusive, ao ser humano. Você vai no Ártico, na tundra, o quê? O vento sopra o tempo todo. Por quê? Porque você não tem vegetação para criar microclima. E aqui, no dia a dia, a gente vê isso perfeitamente. Se você pegar, por exemplo, sair andando e fechar os olhos e for andando, você vai perceber imediatamente quando você chega numa área onde tem árvores, porque a umidade aumenta, a temperatura é mais agradável. Ou seja, o nosso ambiente direto é construído pela biota, pela biodiversidade, e nós dependemos dela para nos manter. Então, esses são os critérios que eu falei, não é? Da insubstituibilidade, da representatividade, da complementaridade. Não dá para fazer como um negócio de coleção de selos, só vamos ter um de cada. Não. O que acontece se você tem uma região, uma área de reserva e passa lá uma queimada catastrófica, ou entra lá uma doença e dizima a fauna? Aí você perde tudo de uma vez. Então você tem que ter um sistema que tenha resiliência, que seja representativo e, finalmente, a conectividade. Você tem que ter a conectividade dentro, né? Assim como o ser humano privilegia a conectividade, a mobilidade, isso é uma das coisas mais importantes para as sociedades, a representatividade, a conectividade dos ambientes naturais é fundamental. E ao longo do tempo, né, eu tive a oportunidade, como você falou, de fazer um pós-doc com o Tom Lovejoy e o grupo dele lá no Smithsonian, em Washington, e lá realmente Washington tem tem uma visão global, né? As instituições lá de Washington veem o mundo todo. Então, com isso, foi uma oportunidade de também ver que as questões de conservação e as necessidades, as sociedades humanas são muito parecidas em qualquer parte do mundo. E que os problemas de conservação que nós estamos lidando aqui no Brasil são os mesmos da Indonésia, Madagascar, da Europa. As circunstâncias locais podem variar, mas os grandes problemas são os mesmos. E surgiu, depois de eu voltar desse postdoc, a oportunidade com a Conservation International, por convite do presidente, o Russ Mittermeier, o Peter Seligman, que é o CEO, e o Gustavo Fonseca, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que estava na época lá em Washington. Eles me convidaram para ser vice-presidente sênior lá da CI, trabalhando com essa agenda global, né? E consultei a UNB e a UNB generosamente me concedeu uma licença de 6 anos, sem remuneração, mas evidentemente não era com o apoio da CI, isso era perfeitamente possível. Então eu passei esse tempo morando em Washington, trabalhando na CI, já com uma agenda global de conservação. Fiquei lá até 2009. No final de 2009 é quando eu retornei para a UNB, fiquei trabalhando, retomei as atividades na UNB, mas 1 ano, 2 anos depois, o Braulio Dias, que eu já citei, que era o secretário de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, foi selecionado para ser o secretário
da Convenção da Biodiversidade Global. E aí ele estava indo para Montreal. A ministra à época, a Isabela Teixeira, que foi aluna da UNB, fez biologia na UNB, eu já conhecia muito bem os dois. Aí eles me deram um apelo, Roberto, vem aqui para o governo. E era, obviamente, um convite muito difícil de recusar, e por razões pessoais eu já conhecia muito bem essa área, não é? Porque meu pai, Henrique Brandão Cavalcante, na década de 70, ele foi da delegação brasileira que foi para a reunião de Estocolmo em 72. Quando ele retornou, ele propôs, e trabalhava, era secretário-geral do Ministério do Interior, propôs ao governo a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente, convidou o Dr. Paulo Nogueira Neto para ser o primeiro secretário. O Dr. Paulo ficou 10 anos e estruturou grande parte do que é hoje aí a SEMA. Ele, com a Maria Tereza, que estava no IBDF, que era chefe do Departamento de Parques, etc. Essas duas organizações, a SEMA e o IBDF, deram origem ao IBAMA, que, por sua vez, foi uma das instituições que constituiu o Ministério do Meio Ambiente. E anos depois, meu pai também foi ministro do Meio Ambiente, ou seja, embora eu estivesse na área acadêmica de pesquisa, eu conhecia muito bem a área. Então, por vários motivos, eu não tinha... Professor Roberto, recusar esse convite. É bela trajetória e tem o fator genético aí sem dúvida, muito evidente, e o fator cultural, familiar e ambiental, o ambiente científico, né? Professor Roberto, o movimento 2022, o Brasil que Queremos, tem como objetivo envolver os jovens na construção de um Brasil melhor e mais justo. Nesse minuto final do programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Hoje, quem vai viver com as consequências da biodiversidade, das mudanças climáticas, são as gerações que estão vindo. Esse grupo tem que rapidamente ser incorporado no processo de tomada de decisões, assim como nos momentos adequados, pessoas da minha geração também fizeram esse tipo de trabalho. Então, eu encorajaria os jovens hoje a realmente pensar nisso. Quais as decisões que eles querem tomar e com as quais vão viver aí no futuro. Professor Roberto, infelizmente a gente tem um tempo limitado. Gostaria de ressaltar na sua mensagem, né, que já o nosso querido Paulo Freire falava do protagonismo, né, na educação, que é o saber fazer. Queria agradecer imensamente a sua disponibilidade para essa interessante conversa. Muito obrigado e muito sucesso lá nas suas atividades na Universidade de Brasília. Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá!